O que te levou a seguir o caminho da literatura? Calma aí, vamos do começo. Não, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre trocava muito texto, né? Em fórum, na internet, trocava opinião. E eu sempre tive essa vontade de ser escritor. Só que eu sempre trabalhei bastante com contos, com obras mais curtas, tentando mandar para editora, etc. Mas aí, recentemente, eu resolvi falar, não, deixa eu levar isso a sério mesmo. Nos últimos 5 anos, comecei a investir mais em cursos, a estudar, investir em leitura crítica e mandar para as editoras para realmente ser, para começar a publicar, para começar a conhecer mais as editoras e então assim foi um caminho mais natural. Uhum. Eu sempre trabalhei com escrita, então não foi uma mudança muito radical, uma mudança da economia para a literatura. Foi algo mais sutil. E você está com uma obra para ser publicada no ano que vem? Teria como você contar um pouco mais sobre ela? Ah, não. Não, Não, porque ainda não está anunciado, então o contrato não deixa. não, mas não sobre a história. Eu digo o que te levou vou escrever esse livro. Tá, esse livro que vai sair no ano que vem, ele é um livro que ele partiu de um conto que foi escrito, publicado, aí o pessoal gostou, não, você precisa continuar. Aí eu estendi, transformei ele num livro infanto-juvenil. Aí teve todo um processo de meio ano de leitura crítica, revisão e aí depois teve uma tentativa de autopublicação que não deu muito certo e aí eu fui convidado pela editora para lançar por eles. E esse conto que você publicou, que o livro foi a partir dele, você precisou tirar ele da web? Ou retirar ele do público assim? Ou não? Acho que não, porque também seria uma parte muito. Eu nem sei se ele tá. Não, eu tirei ele. Não sei. Mas é uma parte pequena do. Não seria. Não daria um spoiler muito grande assim da história, digamos. Não, não. A história desenvolve a partir do que acontece depois. Aquilo lá seria como se fosse um prólogo do livro. Entendi. E você tem alguma inspiração, assim, para escrever suas obras literárias? Você tem uma inspiração de alguma obra ou de algum autor? Tudo. Em tudo? Tudo, porque. Bom, para começar, a gente sempre se inspira em tudo, em filme, livro. Se é para falar em autor favorito, eu leio até a receita de bolo que o Neil Gaiman escrever. Eu gosto bastante de Terry Pratchett também. Então eu sou muito mais ligado para esse lado da fantasia, da alta fantasia. E recentemente mais para ficção científica também. Para depois desse livro, você pretende algum dia, quem sabe, escrever mais livros literários? Sim, a ideia na verdade é agora, a partir de agora, não parar de escrever mais. A escritora é tudo meio maluco. A escritora sempre tem aquela coisa de não conseguir parar. Que a gente ou está escrevendo conto, ou está escrevendo um livro, ou está escrevendo post pro blog, mas escritor é aquele cara meio maluco que não consegue parar de escrever. Então eu tenho esse para ser publicado, eu estou escrevendo um outro, já estou com ideia para um próximo e a gente não consegue sossegar muito não. E tem alguns contos também, produzindo sempre. Quando conta que você termina, entrega e começa outro. O que você pode falar da dificuldade que é para publicar um livro? No contato com as editoras, até a publicação. Eu tenho uma opinião um pouco diferente porque eu também estou do outro lado. Como eu sou editor de uma revista chamada Trasgo, que é uma revista de contos de ficção científica e fantasia, eu também enxergo o lado do editor, o lado daquele cara que não vai aprovar o texto
Mas o que acontece no Brasil é sistemático, porque é muito difícil publicar. É muito difícil publicar. Mas as editoras, elas estão... Eu tenho contato com bastante editor. Elas têm pilhas e pilhas de originais para ler. Então, quando eu estava assistindo um curso com o editor da GIS, ele falou, olha, eu tenho uma pilha dessa autora aqui chegando no meu e-mail todo dia. Não dá para ler todo o original que vai chegar, então é até um pouco de inocência do autor achar que é só mandar o original para a editora e vai ser publicado. Então é muito difícil publicar. Mas em compensação, o editor ele não é o inimigo do autor. Eu preciso vencer o editor e passar por cima dele. O editor é aquele cara que vai escolher as melhores obras que estão disponíveis. Então, tem muito livro que não é aprovado porque não está bom o suficiente. Tem muito autor que resolve se autopublicar um livro que o editor recusou. E às vezes o editor recusou porque o livro tinha problemas sérios. Então, é um pouco complicado. Mas sobre as dificuldades de publicar, se eu fosse dar um caminho das pedras, o que é mentira que cada autor tem o seu, se não existe dois autores iguais, mas seria tentar, em vez de você ser megalomaníaco e tentar publicar a sua saga de 15 livros épica que vai revolucionar o mundo, tenta publicar um conto numa antologia, um conto numa coletânea. Hoje, cada vez mais editoras têm voltado a abrir coletâneas para o público, participação do público. Então, se você conhece, se você publica uma coletânea naquela editora, você já conhece o editor. Aí, se ele gostar do seu trabalho, ele pode pedir para você mandar mais material. Inclusive, foi esse o meu caso. Eu mandei contos, mandei 2 contos, o editor gostou do meu trabalho, pediu mais material. Então, é mais fácil, porque quando você manda um conto para uma coletânea, geralmente os contos são lidos. Aí quando o editor conhece o seu trabalho, você já está lá no caminho. Mas também é um dos caminhos. Tem gente que consegue se autopublicar, vende muito na Amazon, por exemplo, como autor independente. Aí vem uma grande editora e fala, não, quero publicar agora você, jogar você na livraria. Conheço caso assim. Então, é difícil, mas existem vários caminhos. Agora cada um precisa achar o seu, né? E você estava falando ali antes da gente começar a gravar sobre que a literatura aqui em Campinas tem pouco investimento. O que você pode nos dizer mais sobre isso? De que tem muito pouco investimento. Eu conheço alguns autores de Campinas e a gente sempre, quando quer fazer curso, quando quer fazer alguma coisa mais legal, a gente vai para São Paulo. Tem algumas iniciativas que eu cheguei de até uma autora de fazer encontros literários em Campinas, mas também é difícil porque vai pouca gente. Então, eu não sei se não tem investimento porque não tem interesse ou não tem interesse porque não tem investimento. Pode ser que isso esteja mudando agora com a Feira do Livro, mas assim, é a primeira Feira do Livro de Campinas, esse ano. Assim, ou nunca teve um investimento para ter uma Feira do Livro oficial em Campinas. Então pode ser que agora a gente comece a ver uma caminhada nesse sentido. As editoras também em Campinas são muito focadas em livros acadêmicos, em livros mais de não ficção. Então, para uma cidade do tamanho de Campinas é muito pouco. Então, tem muito pouco investimento, muito pouco... Não sei. Você tem as universidades acadêmicas aqui. Universidades acadêmicas é pleonasmo. Você tem as editoras acadêmicas por aqui, que também é na área de não ficção, né? O que você tem a dizer aí para os novos escritores que estão tentando?
o reconhecimento. Né? Para começo, eu falaria para mandar um conto para mim na Trasgo. Que a gente... a Trasgo é uma revista sempre aberta, então a gente está sempre recebendo contos. A gente lê todos e responde todos. Apesar de publicar uma pequena parcela. Mas... isso é uma coisa que a gente também quase não tem no Brasil, mas tem a minha revista, eu conheço outras iniciativas que lá fora muitos autores eles passam por esse caminho, eles publicam em revistas e aí eles começam a fazer nome até publicar livros. E no Brasil a gente não tinha revistas, agora você tem a Trasgo, tem outras revistas que eu conheço de amigos meus. Então esse é o que eu recomendaria para os autores novos, investir nas revistas, investir nas coletâneas, publicar contos, porque conto também você consegue errar mais. Errar mais que eu digo, dá para usar, dá para tentar fazer uma coisa de um jeito, de outro, reescrever, refazer, o que... Um romance é muito mais trabalhoso para você ter todo esse processo de reescrita que é necessário.